Bom dia oficialmente agora, iniciando a gravação. Hoje, dia 3 de setembro, estamos numa atividade especial de um projeto da região NE1, em parceria com a NE2, chamado Música e Espiritualidade. Então, esse projeto, aproveitamos aí e já convidamos o Renato e a Heloísa para realizarmos um segundo evento, inclusive, tratando disso. Então, para a gente, como é que eu poderia dizer? É muito especial, todos sabemos a importância da música na nossa, digamos, jornada espiritual, e a gente está iniciando, então, e vocês podem ficar à vontade no chat, como eu falei, né? Vamos ter 50 a 60 minutos de fala, de palestra do Renato Dantas Júnior, que eu vou aproveitar para apresentá-lo. Né? O Renato, ele é violinista, autodidata, desde os 10 anos de idade. Ele participou, em 86, né, ativamente da orquestra da Congregação Cristã no Brasil. Em 90, iniciou seus estudos de harmonia e improvisação com o maestro Messias Messina, onde reuniu muitos conhecimentos e o passo a passo. Também passou por bandas de vários estilos populares, de MPB até rock, tocando violão, guitarra e trombone. E iniciou estudos esotéricos em 2002, através da eubiose. Então, ele é um estudante de misticismo, de esoterismo, e está conosco aqui para trazer essa experiência. Então, para quem não é Rosa Cruz, a nossa Ordem Rosa Cruz, ela é uma organização internacional de caráter místico, filosófico, que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual, dentro da tradição e cultura Rosa Cruz. Então, essa cultura Rosa Cruz, ela é muito cara, ela é muito especial para todos nós, e um dos aspectos é justamente a música. Nós temos a arte, como foi dita aqui, né, pela Sora Isabel, nós temos a pintura, nós temos a escultura, nós temos todo um aspecto que nos conecta com a espiritualidade. Então, meu nome é Paulo Dutra, eu sou grande conselheiro da região NE1, estou dando as boas-vindas a todos, e essa atividade em parceria com a nossa colega grande conselheira da região NE2, que é a Sora Glória. Mas estão todos convidados. Então, irmão Renato, logo após a Sora Heloísa, sintam-se todos acolhidos, fiquem bem à vontade, que ao final vamos abrir para as suas considerações, tá bom? Então, irmão Renato, por favor, fique à vontade. A irmã Heloísa vai fazer algum pronunciamento? Ao final da sua fala, a gente vai abrir para ela, que ela vai ter os 15 minutos de comentários, tá certo? E dizer que é uma alegria recebê-lo aqui, Renato, e que desejamos a gente fazer já de antemão um segundo momento. Perfeito. Bom, eu queria primeiramente agradecer ao convite, queria agradecer aos presentes, aqueles que são músicos vão aproveitar alguns aspectos do que nós vamos falar aqui, mas nós vamos dar um en passant sobre vários aspectos ocultos da música, desde aspectos históricos até aspectos bem profundos. Eu não vou conseguir esgotar o tema, então a gente vai dar essa introdução e talvez numa futura palestra ou de inspiração para a pesquisa dos irmãos, vão ficar algumas informações que vão estar disponíveis. Quem quiser depois é só pedir a apresentação e eu envio. Bom, acredito que todos estejam vendo a apresentação, né? Sim, né? Então vamos lá. O estudante de
música, ele vai estar estudando nos próximos 4 anos, e daqui a 20 anos esse panorama não vai mudar. Nunca vai acabar, nunca tem final. Então, embora eu já tenha 30 anos de pesquisa, não quer dizer que eu esgotei o assunto. Muitos aspectos do que eu vou falar aqui é meu atual estágio. Não é uma opinião totalmente fechada, embora, no momento, alguns aspectos eu tenha eles como verdades, mas estão sempre à disposição do crivo de vocês, ok? A origem do termo música. A música, esse termo vem de musas, né? Que seria aspectos, né? Que descem dos planos mais sutis até o plano mais terreno. As musas são Urânia, Polínia, Euterpe, Erato, Melpomene, Terpsicore, Calíope, Clio e Thalia. A origem do termo musa vem das musas, ou seja, poderes, são forças que descem dos planos mais sutis até os planos mais densos. Então, desse ponto de vista simbólico, a gente pode entender que a música está agindo em vários subplanos da nossa existência. Aqui uma outra representação, né, das musas. Então, a gente tem que definir primeiro o que é música. Há várias definições sobre música, e algumas delas são interessantes, e algumas são apenas maneiras mais materiais de abordar o tema. A música, apesar de ser intuitivamente conhecida por qualquer pessoa, é difícil de encontrar um conceito que abarque todos os significados dessa prática. A música é normalmente conhecida como manipulação humana do som e sua organização no tempo. A organização do tempo na música é simultaneamente físico e emocional. A gente tem que entender, né, que na música, tanto o som ativo como o silêncio fazem parte da proposta. Embora a gente geralmente não leve o silêncio em conta. Mas é essa alternância entre silêncio e som que dá todo o sentido à música. Como arte do efêmero, a música não pode ser completamente conhecida, e por isso é tão difícil de enquadrá-la em um conceito simples. A música celeste, de natureza divina, de tal beleza que encanta... A música é celeste, de natureza divina, de tal beleza que encanta a alma e eleva acima da sua condição. Foi dito por Aristóteles. Aqui eu peguei um conceito do livro antigo, quem estudou música muitos anos atrás, usava o Bona, né, e lá tinha essa definição. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Eu gosto muito dessa definição, porque é realmente isso que ela de uma certa maneira mais geral, é ao que ela serve. Ela manifesta os afetos da nossa alma, sejam eles bons ou ruins. E a gente vai aqui, nessa nossa palestra, exatamente abordar a questão do que é bom e do que é ruim. Nem sempre a música serve apenas para os bons aspectos a serem trabalhados na nossa psique. Às vezes, esses aspectos sombrios estão disfarçados através disso, de músicas que a gente gosta. E muitas das músicas que a gente gosta, elas não levantam o nosso espírito, pelo contrário, elas reforçam as nossas sombras. E ela, como tem um apelo muito emocional, a gente pode, com muita facilidade, gostar muito de uma música que exalta a nossa sombra. E o contrário também pode ser verdadeiro. A gente evitar o tipo de música que eleva o nosso espírito. E o som, que é a parte integrante da música, evidentemente. É a propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda mecânica. Essa onda se propaga de forma circuncêntrica apenas em meios materiais, aqueles que têm massa
e elasticidade, como os materiais sólidos, líquidos e gasosos. Essa definição está aqui, mas é lógico que ela também se propaga nos planos, nas matérias mais sutis. É apenas uma definição que eu estou colocando aqui para mostrar como isso é verdade em planos materiais, mas não é exatamente assim nos planos mais sutis. Os sons são combinações de sinais, né? Como eu disse, são ondas, né? Mas um som puro, monotônico, é representado por uma senoide pura. Uma senoide são aquelas ondas, né? Que geralmente são medidas em hertz. Possui uma velocidade de oscilação e frequência que se mede em hertz e uma amplitude ou energia que se mede em decibéis. Os sons audíveis pelo ouvido humano têm uma frequência entre 20 e 20 kHz. Acima e abaixo dessa faixa estão o ultrassom e o infrassom, respectivamente. Aqui são alguns aspectos científicos, né, que mostram como o som se propaga em diferentes materiais, como água, ferro, granito, borracha. O som é energia e pode ser relacionado com outras energias conhecidas de acordo com o estado de vibração. Eu vou adiantar um pouco aqui, como eu disse, a gente o material é vasto e a gente tem que dar um en passant para que nós possamos depois escolher os assuntos que a gente pretende definir como discussões improváveis, novos encontros. A HPB, ela cita, né, o poder do som, e ela diz que esse poder pode ser despertado e que ele tem uma potência enorme, e que ela, inclusive, já foi várias vezes, né, curada por iniciados que sabiam manipular o som. Ela cita aqui uma descoberta de John Warrell Kelly, né, que ele fez um motor que usava um arco de violino, né, para fazer gerar a força desse motor. Eu já busquei na internet, mas eu não encontrei muito material. Como o espectro da minha pesquisa é grande, alguns aspectos ocultos me chamaram mais atenção do que isso. Aqui é uma tabela, né? Quem quiser saber a fonte, isso aqui está no livro do Max Rendel, né? Conceito Rosa Cruz do Cosmos, se eu não me engano, o nome do livro. Então, ele tem aqui os aspectos, né? Das oitavas musicais e o que essas vibrações são, né? Que esse aspecto entre a quarta e a 15ª oitava é o que a gente entende como som. E conforme essa vibração vai subindo, não deixa de ser som, mas ela se torna eletricidade, calor, luz, raios químicos, tem várias faixas desconhecidas, tem um raio-x. Isso é apenas para ilustrar o que a gente está falando aí, como realmente o som ele ultrapassa o espectro material. O próprio raio-x não deixa de ser um som. Aspectos históricos. A gente tem que falar de Guido Arezzo, que foi o responsável por criar o sistema por dar início ao sistema que a gente entende hoje como escrita musical. Ele criou um sistema com 4 linhas paralelas, né? E que mais tarde ganhou uma 5ª linha, né? Esse número 5, para mim, em música, é o número mais importante. Depois a gente pode discutir sobre isso. Então, ele usou a mão como uma referência, né? E da mão virou um tetragrama que mais tarde recebeu uma 5ª linha. E a partir daí conseguimos, né, desenvolver uma escrita musical de tal forma que uma pessoa que nunca tem ouvido uma determinada música um músico, né, é capaz de, sabendo ler a partitura, ele reproduzir o som exatamente como ele foi concebido por uma pessoa que talvez nem fale o mesmo idioma que o outro músico, né? As notas musicais foram batizadas através de um hino, né,
que era um hino em homenagem a São João, e os nomes das notas que a gente conhece, elas se originam da primeira sílaba de cada verso desse hino. Então, vocês vão ver que tem ut aqui, mais tarde ele se tornou do, ou dó, e os outros versos, né, o ré, o mi, o fá, o sol e o lá. E um aspecto bem esotérico aqui, que a última nota, o Sancti Johannes, se tornou o si, que é SI de Sancti Johannes, ou São João. Aqui é a tradução do hino, né? Para que nós, servos com nitidez e língua desimpedida, o milagre e a força dos teus feitos elogiamos. Tira-nos a grave culpa da língua manchada, ó São João. No passado, existia um aspecto muito interessante da educação, que eram conhecidas como as 7 artes liberais. Entre essas artes liberais, estavam... era uma preparação, essas artes liberais eram uma preparação para os estudos, mas que tornava o homem daquela época diferente do homem de hoje. Rudolf Steiner, ele fala em algumas pesquisas dele que o homem do passado não era, ele era tecnologicamente inferior, mas o pensamento dele era muito mais rebuscado, devido a essa educação do homem antigo e a maneira como ele pensava, que era diferente da nossa maneira de pensar hoje. Essas 7 artes liberais, dos quais a gente vê aqui uma pintura, né, que retrata essas 7 artes, são a gramática, a retórica, a dialética, a música, a aritmética, a geometria e a astronomia. O trivium, ele era formado pela gramática, retórica e dialética. E o quadrivium era formado pela música, aritmética, geometria e astronomia. Então, o trivium eram os aspectos superiores do homem e o quadrivium os aspectos materiais. Lá naquela pintura que nós vimos lá, representando as 7 artes liberais, a música tinha uma frase na qual ela se definia: eu, a música, sou a mestra de uma arte vasta e modulada. Aqui o recorte, né, na pintura dessa figura que representava a música. Johannes Kepler. Kepler foi educado segundo as 7 artes liberais e isso inspirou ele mais tarde. Ele descobriu uma correspondência perfeita entre as notas musicais e o perímetro que os planetas desenhavam nas suas órbitas. E através da música, que ele usou como base dos seus cálculos, ele chegou a definir a órbita dos planetas. Ele calculou a distância das órbitas dos planetas do sistema solar e logrou êxito, usando como base a música. Kepler foi educado em um seminário onde o programa de estudos incluía a aprendizagem de acordo com o esquema do trivium e do quadrivium, onde era também obrigatório o ensino da música. Aqui eu estou colocando para vocês, existe um sistema internacional que as notas musicais, nem em todos os idiomas eles são conhecidos como dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Alguns idiomas eles têm outros nomes, inclusive outras divisões. Então, convencionou-se um sistema internacional chamado cifra, em que cada uma dessas letras, elas significam uma nota musical. Na verdade, ela começa com Lá aqui, ó, que é A. Então, é A, B, C, D, E, F, G. Onde o A é Lá. Então, fica Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Esse aspecto em si só, ele parece até inocente, mas a gente pode encontrar vários aspectos ocultos aqui, nessa cifra convencionada aqui, que muitos músicos
sequer chegaram a abrir esse mistério do ponto de vista esotérico, né? Então, a gente tem as escalas, que elas podem ser escalas diatônicas, né, como essa escala aqui, que ela vai dó, isso aqui é um dó, né, o C é dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e o dó novamente. Lembrando que C é dó, E é mi, G é sol, B é si, D é ré, F é fá e A é lá. Então aqui nós temos uma escala que gera uma estrela de 7 pontas. Mas nós temos também escalas de tons inteiros, chamadas de escalas simétricas. Essas escalas, elas são estudadas mais para o pessoal que estuda ali improvisação, elas guardam alguns segredos iniciáticos. E ela divide a escala em partes iguais. Então, ela tem apenas 6 notas, e não mais 7 como a escala anterior. E ela gera uma estrela de 6 pontas. O curioso é que existe uma nota chamada acorde do diabo, que é tão estudada, e chamado de trítono, né, porque ele distancia da tônica 3 tons. E se a gente for pegar essa escala de tons inteiros, que é essa escala simétrica de 6 tons aqui, a gente vai perceber que o oposto ao dó, ou oposto ao ápice do triângulo que aponta para o céu, a gente tem o fá, ou o triângulo que aponta para baixo. Né? Quer dizer, é exatamente a oposição entre duas coisas. Né? Esse fá, aqui chamado de acorde do diabo, não exatamente significa algo ruim, mas ele pode estar indicando alguns aspectos na música que são interessantes. Essas notas são muito utilizadas hoje em alguns gêneros musicais. Nós temos também uma escala pentatônica, de 5 notas. Né? São escalas básicas, o que a gente está usando aqui, mas apenas para vocês verem que a gente pode gerar uma escala, uma estrela de 7, 6 ou 5 pontas. E as notas, elas têm toda uma relação com esse aspecto. Para os irmãos fazerem uma ideia, a escala pentatônica, ela tem 5 notas e é a base da escala da música oriental, chinesa, e algumas outras ali, que a gente usa muito em meditação, isso é a base, mas também é a base do blues, que é o oposto da música meditativa. A gente tem sempre pares de opostos na música, né? Na amarelinha a gente tinha o inferno e o céu, né? Aqui eu vou dar apenas uma explicação rápida, que na Gênesis tem sempre a criação em opostos, né? Deus criou o céu e a terra, né? Ou seja, o tom e o seu trítono, né? O seu aspecto inferior, né? Que significariam, nesse sentido, o iluminado e o diabólico, né? Aquele que olha para o todo e aquele que olha só para si, o próprio ego, né? Esse trítono divide a escala no meio, como a gente mostrou lá entre o dó e o si, né? Ele gera muitas dissonâncias na música. Essas dissonâncias, elas precisam de um repouso. Então, toda vez que se cria uma dissonância na música, né, a gente precisa de um repouso. Quando a gente faz aquela famosa, a gente criou uma tensão, alguém vai lá e resolve. Né? É o sentido de resolução que existe na música. Da onde vem o diâmetro, que é o que corta no meio. E a palavra diâmetro tem a mesma raiz de diabolos, é o que corta no meio, o que gera uma cisão. Como eu demonstrei naquele slide anterior, o oposto, o que gera cisão. Que é apenas mostrando que é uma relação musical, né, no pentagrama, de tudo isso que eu estou me referindo. Então, como eu disse, o diabo vem de diâmetro, cortado ou separado. Onde Deus do céu é São João,
O Diabo, o Inferno, Tragédia ou Barrabás. Também tem um significado de queda, né? Ou daquele que desceu dos reinos superiores para o inferior, próprio enforcado. Lembrando que o arcano 12 também tem a relação com as 12 notas musicais, que são 7 mais 5. As 7 notas naturais mais os 5 acidentes. Agora vamos falar de Bach. Bach, ele foi responsável por uma reforma no sistema musical. Essa reforma gerou uma simplicidade e uma democratização da música, mas não obstante ela também criou um aspecto artificial no nosso sistema musical. Ele lançou as bases da harmonia moderna e escreveu o Cravo Bem Temperado. Se alguém emitir um som que tem uma determinada frequência de vibração e uma outra pessoa emitir um que tenha seu dobro, o ouvido humano interpreta essas frequências sonoras como equivalentes e Vocês estão ouvindo, não? Não, tá sem som. É estranho, o som sumiu por Tem que algum... abrir o microfone. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver o que foi que houve aqui, que o som fechou o som da sua apresentação do computador. Aí eu acho que é preciso sair. Deixa eu ver se eu consigo, viu? Eu vou sair para você entrar novamente, pode ser? Pode. Eu vou remover aqui da chamada e você entrar novamente. Pronto, aí você compartilha novamente a tela, por favor, aí vai dar certo. É que houve algum problema de uma microfonia. Aí quando for apresentar o slide, aí você fecha o seu microfone, acho que dá certo. Estava sendo definido. Tá com som agora? Tá com som, O que depois aí você fecha ficou o seu. conhecido como o período tonal da música. A partir do bar, a dimensão do acorde, que são notas tocadas ao mesmo tempo, né, começou a fazer sentido. Então, o Bach já escreve pensando assim e também pensando do jeito antigo. Ele mistura as duas coisas. O temperamento consistia em dividir a oitava em 12 porções de tamanho idêntico. Afinando os instrumentos dessa maneira, qualquer melodia poderia ser transposta e a reconheceríamos como sendo a mesma música, mas em tons diferentes. Esse intervalo pode ser dividido de várias maneiras, né? Os hindus dividem, sei lá, mais do que 12, os chineses gostam da divisão em 5, né? Então os ocidentais acharam uma maneira exata, né? Bem a nossa cara ocidental, de dividir esse intervalo em 12 frações iguais, né? Isso foi chamado de temperamento, porque é um temperamento em relação à natureza. Imagina que você pega um tubo, assopra esse tubo, né? Sai uma nota bem grave. Aí você assopra de novo, sai outra nota, que vai ser a oitava da primeira. Aí assopra de novo, sai outra, que é a quinta da segunda. E se você conseguisse tirar uma série de sons só soprando esse tubo, não dariam essas notas aqui. Entende? Quer dizer, a natureza, os sons, da maneira como eles estão na natureza, não é a maneira como está no teclado dos instrumentos ocidentais. Tem que abrir seu microfone, Renato, por favor. Pode abrir. Tá aberto. Agora. Tá me ouvindo? Tranquilo, pode falar. Então, como vocês viram o comentário dele, não será necessário passar o vídeo inteiro, mas como vocês viram, ele cita que os sons como estão na natureza não são os que a gente usa nos nossos instrumentos musicais. Agora eu pergunto a vocês, principalmente os músicos, os iniciados aqui, como que a gente pode fazer uma música relacionada com a natureza se os nossos instrumentos são artificiais? Se a maneira como a gente toca e entende o som hoje, ela não é mais natural.
É uma pergunta que eu faço. Então, como ele disse, se você tocar um instrumento, uma determinada nota, ele sozinho ele vai gerar as outras notas. Essas notas que a natureza sozinha gera não são as notas que a gente usa. Houve um pequeno acerto aí para a gente conseguir racionalizar a música, né, ela se tornar mais popular, mais fácil de entender. Mas, não obstante, isso também é algo para a gente pensar do ponto de vista iniciático. Então, vocês me perguntariam, então todos os instrumentos têm sons artificiais? Nem todos. Alguns instrumentos são capazes de emitir os sons naturais. Esses instrumentos são o trombone de vara, o violino, o violoncelo, aqueles instrumentos que não têm aquelas divisões que a gente chama de traste durante o braço do instrumento, elas permitem essa pequena diferença de ser executada. Por isso que em algumas escolas, o violino é tido como um instrumento iniciático, porque ele permite gerar notas que muitos instrumentos não permitem. Né? Aqueles instrumentos que têm vara, como o trombone de vara, também permite essa microafinação que a gente fala. Porque entre um tom e outro, a gente acha que só a distância é só um tom, mas tem 9 comas ali, 9 subdivisões. Ok? Se alguém emitir um som, por algum motivo voltou ao início de novo. Desculpem. Aqui, deixa eu antecipar um slide. Tá. Aqui é um rascunho meu. Como vocês podem ver aí, nós teríamos o triângulo, o aspecto espiritual do homem, e o quadrado, o aspecto material. A gente teria uma representação na música desses aspectos. Fabre Olivet, no livro Música Apresentada como Ciência e Arte, ele diz que a nossa escala é uma degeneração da escala natural. E ele diz, na teoria dele, que a escala espiritual seria essa escala aqui, ó, de Si a Fá, que é o chamado de Círculo das Quintas. É por isso que eu disse que o número 5 é muito importante em música. E também queria lembrar que ninguém manda ninguém para o quarto dos infernos, nem para o sexto dos infernos, é sempre para o quinto, né? Se vocês acompanharem o meu raciocínio aqui, a gente entender a nota Si como o ponto mais alto, ou mais espiritual, ou São João, ou Santo Johannes, a gente teria Si, aqui, ó, aí vai Dó, Ré, Mi, aí o Mi vem para cá. Então, agora nós temos o Mi. Fá, Sol, Lá, o Lá vem para cá. Aqui então ficou Lá, Lá, Si, Do, Ré, o Ré vem para cá. Isso dá a teoria que os músicos aqui vão me entender, o que a gente chama dos acidentes com bemóis, que eles têm a sequência de Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá. Ok? Na parte de baixo também acontece o mesmo. Se a gente entender aqui como Fá, que a Fabre Olivet chama essa escala de cipriana, né? E essa aqui ele chama de saturnina, essa escala cipriana, ou material, ou dos aspectos inferiores do homem, começaria com Fá aqui, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O Dó vem para cá. Então aqui vira o Dó. Ré, Mi, Fá, Sol. O Sol vem para cá. E assim sucessivamente. Curiosamente, o que a gente entende na teoria musical como círculo das quintas, há uma correlação com a teoria de Fabre Olivet e com os elementos, né, ou símbolos que a gente estuda em algumas escolas. Né? Aí a gente tem aqui o que esses símbolos significam dentro dos corpos, dos nossos corpos materiais e sutis.
A experiência musical, isso é algo muito importante. Embora a gente está falando de muita teoria aqui, existem muitas pessoas que não estudaram música e que tiveram uma experiência mística musical muito forte. O nosso irmão aqui, o nosso irmão Paulo, estava exatamente antes da reunião relatando algo sobre isso. Eu, como fui músico da congregação, vivi essa mesma experiência várias vezes, tocando numa orquestra, principalmente de cunho sacro, né? Muitas pessoas vivem essa experiência. E essa experiência, para mim, essa figura, ela é perfeita para descrever. Porque é isso que acontece com um músico numa orquestra. A emoção vem para fora. E a gente vê também que o Bhagavad Gita, por exemplo, são tocados instrumentos musicais que antecedem a guerra. Que guerra? A guerra espiritual, a guerra interior. Onde a Arjuna fala que o coração dele estremeceu ao ouvir os instrumentos, né? Esse mesmo princípio é usado no judaísmo também, né? E falando em judaísmo, a gente tem aquelas experiências de Baal Hassulam, que ele descreveu que ele escutava algumas melodias e ele tentou escrevê-las ou descrevê-las. Ele não é o único. Várias pessoas tiveram essas experiências místicas em que músicas ou música das esferas eram ouvidas. Baal Hassulam tem, os seus discípulos, inclusive, ele... Então, Baal Hassulam também tentou manter, né, viva essa tradição das melodias que ele escutava e passou isso para os discípulos dele. Então, a música ela tem um efeito que ela pode despertar as emoções, alterando os estados de pensamento, como potencial religioso ou como um remédio na musicoterapia. Aqui nós temos não sei se vocês conhecem as experiências do Dr. Masaru Emoto, que ele expunha alguns cristais de gelo a determinadas músicas e eles geravam algumas formas geométricas, mas sempre com as músicas mais esotéricas, as músicas que os irmãos aqui da Rosa Cruz muito bem conhecem. Acho que travou. Eu acho que travou, Renato. Não sei se você pode deixar em um ponto e lá na frente a gente pode voltar para esse slide, nessa música, essa harmonia. Infelizmente travou. Esses mesmos efeitos, perdão, o microfone estava desligado, que a gente pode ver reproduzido no gelo, eles podem ser reproduzidos em outros materiais. Em alguns casos, uma placa com areia é possível fazer também. Renato, eu consegui aqui no meu computador. Quer que eu compartilhe essa parte pelo Dentro meu? dos nossos estudos sobre os yantras, os sons e a ligação entre... Esse outro vídeo também ele ilustra bem o mesmo tema, irmão. as formas e os sons, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo muito interessante.
pesquisador pega uma placa de metal plana e fixa num aparelho que emite um som. Em cima dessa placa, ele joga uma areia fina e liga o som. A vibração da placa, a vibração do som, gera formas geométricas. Essas formas são sempre as mesmas para as mesmas frequências. Como nós podemos ver aqui no vídeo, a frequência de 345 Hz gera uma flor, qual um chakra, de 4 pétalas com um círculo no meio. Já a frequência de 1033 Hz gera um... Dentro dos nossos estudos sobre os yantras, os sons e a ligação... Infelizmente está travando, a internet deve estar ruim. Eu gostaria de compartilhar. Bom, o nosso corpo, ele tem muita água, e a água ela corresponde muito às vibrações musicais. Então, como o próprio Dr. Masaru Emoto mostrou, a água ela entra em consonância com as vibrações musicais. E o nosso corpo é basicamente água, né? E o nosso fígado tem 86% de água, o coração 78%. Então, não precisa dizer muito sobre o poder que a água tem nos nossos corpos físicos, né? Existe também uma influência nos chakras, né? Agora, é necessário dizer que há diferentes escolas que fazem interpretações diferentes. Eu pertenço e pertenci a outras escolas que abordavam de outra forma. Eu vou manter dessa forma porque eu acho ela mais sintética, mas não é a única, ok? Então, o chakra coronal, ele corresponde à nota Si, ou Sant Johannes, né? Por que eu acho, concordo com Si? Porque o Si é exatamente essa questão mais alta da vibração na escala diatônica. O chakra coronal tem 960 pétalas, e a letra grega que faz ele vibrar é a letra I. O frontal, ou ágina, tem 96 pétalas. A letra grega é E, e a nota é Lá. O Vishuddha, 16, a letra é E, e a nota é Sol. O cardíaco tem 12 pétalas, a letra é A, e a nota é Fá. O umbilical, 10 pétalas, a letra é An, e a nota é Mi. O Swadhisthana, a letra é O, e a nota é Ré. E o Muladhara, a letra é U, e a nota é Dó. Como eu disse para vocês, as notas que a gente usa hoje musicalmente, elas não são exatamente como estão na natureza. Então, de uma certa forma, a gente está meio que preso, né, num aspecto musical aí que a gente tem que estudar ele antes de qualquer coisa. Então, a gente sabe aí que sobre a musicoterapia, né, o príncipe Rama, por exemplo, ele combatia os demônios com mantras. Mantras são músicas, né, ou cânticos, né? O próprio Bhagavad Gita, né, significa o canto do Senhor. Né? Krishna era um exímio flautista. A gente sabe também de Davi, né, que expulsava demônios tocando harpa. Os chineses, né, o rei Fouti, que foi inventor entre os gregos. Entre os chineses foi Fouti, e entre os gregos Júpiter, Mercúrio, Pan, Apolo, todos músicos. Na Bíblia temos lá Jubal, né, que foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Na musicoterapia, a gente tem vários aspectos de estímulo, né, do estímulo da energia vital, produzir harmonia e equilíbrio, depressão e medo excessivo, insônia, nervosismo, interiorização e meditação. Né? Aqui tem uma sugestão de música para cada um desses aspectos. Aqui eu faço uma correlação, é uma tabela, né, entre o chakra, a glândula, o instrumento, as músicas que trabalham positivamente, as músicas que trabalham negativamente, e o sentido que cada uma delas
trabalha. Então, aqui a gente vai começar a entrar num aspecto mais contemporâneo, né? As peças patrióticas, por exemplo, que trabalham as energias sexuais e o chakra raiz, elas trabalham positivamente, né? Já o samba, o rock, os ritmos africanos, negativamente. Vocês podem ver que, geralmente, meninas, principalmente, é mais visível isso. Quando elas são expostas a samba, a funk, elas menstruam antecipadamente e desenvolvem a parte sexual antes do tempo. O baço, as peças populares e folclóricas trabalham positivamente. Já a soul music, ela trabalha negativamente, o aspecto negativo dessa emoção. Assim, para o umbilical, a música devocional e o blues. Para o cardíaco, valsas e concertos para a harpa, e tango e fox do ponto de vista negativo. O laríngeo, as marchas sinfônicas, né, o que trabalha negativamente o rock cantado e o country. O frontal, o concerto para piano, música de computador é o oposto, e a sinfonia, o oposto dele é o jazz. Olha, vejam bem, o jazz é uma música extremamente desenvolvida do ponto de vista teórico, mas ele trabalha negativamente no ponto de vista iniciático. Não estou dizendo para não escutar, estou dizendo que para fazer um uso consciente, porque a gente tem tanto o aspecto sombrio como o aspecto de luz dentro de cada um de nós. Tem algumas patologias, né, e algumas músicas ou concertos que são que a gente pode usar aí para dirimir os efeitos negativos. É bom que os irmãos entendam que, por exemplo, nem toda música orquestrada é construtiva e nem toda música cantada é negativa. Mas, em linhas gerais, quando a gente vai para o pessoal mais clássico, a gente teria como base Bach, Mozart e Wagner. Mozart, ele tem um aspecto muito oculto nele, com relação também à ópera de Don Giovanni. Então, ele foi meio que substituído por Beethoven, porque esses caras aí, esses carinhas tinham uma missão espiritual. Vocês podem ver que há algo muito curioso do ponto de vista musical, que alguns artistas que começam a trabalhar musicalmente contra a humanidade acabam morrendo cedo. Talvez porque, senão, eles vão levar muita gente para o lado sombrio. Tem mais algumas sugestões de música, vão estar todas disponíveis, eu depois vou mandar para o irmão Paulo, e ele pode compartilhar com vocês. Lembrando sempre aquilo que eu citei antes, as notas que a gente usa não são as notas naturais atualmente. Tem como a hora já está adiantada, eu vou pular esse vídeo, mas assistam, Donald no País da Matemática. Ele vai falar muito sobre música. Deixa eu pular. Aqui uma relação que há entre as notas musicais e o alfabeto. Vocês podem ver que a primeira linha do alfabeto aqui é exatamente as notas da escala menor em cifras, né? Que é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Isso é apenas uma das curiosidades. E a gente tem aqui, ó, no acorde perfeito Dó, Mi, Sol, exatamente o monograma JHS. Não é à toa. O mesmo vai acontecer com a escala menor. Cuide do que você escuta da mesma maneira que você cuida do seu alimento. Então, aqui a gente está colocando aqui uma certa responsabilização daquilo que você escuta do ponto de vista iniciático. Porque uma música que você gosta muito pode te manter no mesmo ponto evolucional. Vamos dizer, você tem uma grande paixão
que ela não pode ser mais vivida, que ela tem que estar no passado, que ela não faz parte da tua evolução hoje, ou de algum ponto da tua vida em que a evolução não era a mesma que você tem hoje dentro da Ordem Rosa Cruz. E você é jogado para aquele ponto da tua vida toda vez que você escuta aquelas músicas. E você gosta dessa música. A gente gosta dela. Mas a gente tem que pensar, pesar, se a gente quer continuar sendo jogado constantemente para esse passado, ou se a gente quer olhar para um futuro em que a gente quer desenvolver coisas que ainda não estão dentro de nós. O som, o verbo, faz parte de uma ciência que na Vedanta ela chama de Mantrika Shakti, ou o poder do som. A música e os seus efeitos. Então, as Shaktis são forças femininas, como a gente viu ali, são as musas, né, que deram origem ao termo música. E essas Shaktis são várias, né? São sempre forças femininas, né? A força primordial, a força radiante do amor, mas a Mantrika Shakti é a força latente no som e na palavra, a energia do Logos do quarto raio ou da harmonia. Temos as outras Shakti aqui, né? Inclusive a Kundalini Shakti, mas aqui a gente está focando na parte do som. Então, a linha das artes representa possivelmente para o homem desse planeta o caminho mais simples para a libertação. Quem se aprofundar no conhecimento da ciência do som, do poder místico da palavra ou do verbo, logrará êxito interior. Os iniciados exprimem por meio da palavra perdida a síntese dos conhecimentos. Logo, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? E o verbo é som. Um grande número de iluminados, membros da excelsa fraternidade branca, alcançaram as culminâncias da espiritualidade pelo caminho das artes. Dante, Leonardo da Vinci, Wagner, Beethoven. É fácil se entender por que o quarto sistema de evolução predomina o quarto raio, o quarto logos. A palavra, o verbo, é considerada por muitas tradições antigas como a causa eficiente e material da manifestação do mundo. É a suprema forma como se manifesta e se objetiva o ser infinito. O verbo manifesta-se com ritmo, melodia e harmonia. Essa aqui é uma citação do professor Henrique José de Souza, que ele também vai versar muito sobre o poder da Mantrika Shakti, né? E o poder, né? A música emana de um foco que se estende em ondas, como os vitais eflúvios do astro do dia, com o despregar do cosmos no momento da criação. Existem algumas ciências, né, são destinadas à interpretação de textos sagrados, particularmente ao estudo dos ritmos, e outra que estuda as melopeias, as melodias das palavras. Apoiando na ciência do ritmo e da melodia, o discípulo consegue penetrar no mundo da harmonia. Então se abrem as portas do entendimento espiritual. A associação de ritmo, melodia e harmonia. A música perfeita deve equilibrar esses três elementos da suprema manifestação do verbo. Os iniciados são capazes de realização utilizando a ciência dos sons, profunda e oculta por excelência, pois este conhecimento lhes permite equilibrar os três princípios fundamentais do verbo em ação. O que o iniciado deve saber que, irradiando as suas vibrações em todas as direções, seus efeitos chegam a durar 2 a 3 horas. Então, quando a gente faz uma ritualística, uma mentalização, ou uma reunião em que a gente usa o som, esses efeitos vão durar naquele ambiente por 2 ou 3 horas, né? E esses resultados, eles são efeitos dos seguintes pontos, referentes ao instrumento em que é executado. É importante o instrumento. Ao mérito do executor, ou seja, ao desenvolvimento moral daquele que está executando. A perfeição da execução, também diretamente ligada à medida e o compasso. A perfeição da execução é igualmente causa da diferença. Essa é enorme entre a radiante beleza da forma construída pelo trabalho do verdadeiro artista, perfeita como expressão e execução, e a forma relativamente triste e confusa produzida pelo esforço defeituoso e mecânico do executante inábil.
Cada falta de exatidão na execução se reproduz na forma, para dar forma ao clarividente a medida exata do talento aplicado. Isso foi tirado do livro Formas de Pensamento de Anne Besant e Ulrich Bitter. No Caibalion também a gente vai ver que o princípio de vibração é um dos princípios herméticos. E a vibração não é outra coisa senão o som. A palavra metro ou medida tem a mesma origem de mantra, matra ou som, que vem do grego metron, medida, através do francês mètre, a medida que usa como base de cálculo o perímetro da Terra. Perímetro dividido por 4 sobre 10.000 dá aproximadamente 1,08 m. Esse número aqui é bem conhecido de vocês, né? Os 108 anos, né? Isso não é à toa, né? Até naquele filme lá, Lost, né? Eles falavam alguns números quando você soma dá 108. Mas o 108 também, segundo o Santivis de Alvendre, na verdade guarda um segredo. O periélio, ou ponto de órbita em que a Terra está mais próxima do Sol, esta posição se repete a cada 108 mil anos, ou 4 vezes 432. O matra, de onde vem mantra, é um curtíssimo período de tempo, ou duração dos sons, medida, quantidade, átomo, partícula, manifestação. Equivale ao piscar, a um piscar de olhos. Isso é significativo para vocês? A matéria, representada pelos 90 graus, e o espírito, com o compasso aberto em 72 graus, esse 72 não é à toa. 72 nomes de Deus representam a nota Sol. É por isso também, um dos aspectos ocultos, que a gente tem o G da cifra lá, que representa o Sol. Lembram lá do primeiro slide que eu coloquei o Sol em vermelho? Por causa disso. Esse número 72, ele também está ligado, né, ao tetragrama, e entre outras coisas, tem tantas outras que a gente precisaria de outra palestra só para falar sobre isso. Então, agora, do ponto de vista de Santivis de Alvendre, né, um metro, na verdade, ele não tem 1 metro, ele tem 1,08. Se vocês assistirem aquele filme Em Busca da Civilização Perdida, o documentário, ele estava no YouTube, mas tiraram. Vocês vão ver que um cara lá numa das cidades sagradas descobertas, eu não me lembro se foi alguma aqui da América Latina, se não me engano. Ele queria descobrir as proporções da medida, ele só conseguiu isso quando ele acrescentou 8 centímetros a 1 metro. E segundo Santivis de Alvendre, a medida dessas notas são essas aqui. Então a gente começa a ver algumas relações métricas entre as notas musicais e as medidas materiais, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, toda oitava é o dobro da medida anterior. Então, por exemplo, aqui, o 18, o 36, o 72, o 144 e o 288, todos equivalem a nota Sol. Lembram lá que os 144 mil escolhidos, esse número também é muito importante, que é 12 vezes 12, né? E também eles têm relação aqui, ó. A Kali Yuga tem 432 mil anos, ou 4 vezes 108. Né? A gente vai encontrar aqui vários aspectos que a gente pode ficar aqui eternamente falando só sobre isso. O periélio órbita da órbita que a Terra está mais próxima do Sol, essa posição se repete, eu já falei isso, né? A cada 108 mil anos. E esse 432 aqui, é por isso que algumas linhas falam que a vibração correta para se afinar um instrumento não é 440, 444, mas 432. Eu, de certa forma, concordo totalmente com isso. Aqui tem uma relação, uma tabela dos sons naturais e essas medidas que eu acabei de citar com vocês, né? E os acidentes aqui, né? Essas medidas. Aqui está o monocórdio, né? Todos conhecemos. Aqui, segundo o estudo do arqueômetro, né, onde estão essas medidas. A Garta, da primeira à sétima, terá 108 milhões de quilômetros. O número 108
vezes 4 é igual a 432. Aqui a gente vai encontrar, isso aqui é um estudo sobre o Templo de Salomão. Vocês vão ver que nós vamos encontrar várias vezes esses números que eu citei, inclusive no Teorema de Pitágoras, na pirâmide, né, nos templos sagrados, os hebreus, babilônicos, etc. A gente vai encontrar esses números várias vezes, 108, 144, 216, 72, e assim vai. Então, essas proporções que a gente usa nos templos, e às vezes consciente, alguns inconscientes, eles sempre têm uma relação com a medida. E tem relação com o som e com a métrica, com a astronomia e com a arquitetura. Se vocês observarem essas linhas que são usadas como base para o desenho dessa catedral, elas não são linhas, são cordas, como se fosse a corda de um instrumento esticada. E as cordas menores são as notas que compõem o acorde, nesse caso aqui de Lá, Do, Mi. Lembrando que o Ut virou Do mais tarde, né? Isso aqui foi retirado do livro Arqueômetro, tá? Todo detalhe, até a maçaneta da porta, nesse desenho aqui, é musical. Aqui é a mesma coisa feita com cálice, com o acorde de Lá, Do, Mi, né? Todas as linhas usadas são cordas de instrumentos. Aqui falando sobre a Nova Jerusalém, né, e a cana de ouro, os 12.000 estados, 144 côvados, né? A gente tem que correr um pouco, porque a hora já se adiantou. Também existe no corpo humano, né, uma relação entre as notas musicais e as suas proporções. Eu posso falar muito bem disso, porque eu sou modelista, né? Então, quando você vai aprender desenho de moda, você aprende assim, ó. A medida da cabeça é um dos tamanhos da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Também no corpo da mulher. Quando a gente vai fazer uma roupa, a gente precisa dessa medida, né? Ela não é falada do ponto de vista musical, mas ela ela pode ser encarada assim. Aqui o templo, a anatomia oculta, que também tem essas mesmas medidas. Aqui mostrando só que eu fui pesquisar no IPEM, né? Eu fui buscar no IPEM, tem um irmão aqui de São Paulo que trabalha lá, eu fui lá pesquisar isso, realmente tem relação com isso. Aqui no livro Anatomia Esotérica, ele também estuda as órbitas dos planetas do ponto de vista musical. O coração ele bate a 72 ciclos, a respiração a 18 ciclos por minuto. A gente fazendo umas contas aqui, a gente vai encontrar os números esotéricos que eu citei anteriormente, 72, 25.920, ou o dia cósmico, né? Aqui é uma prova dos 9, né? Sólidos platônicos, e aqui a própria pedra cúbica, né, que está lá no templo, tem essa representação do ano cósmico. Das formas, pensamentos, que algumas execuções musicais podem gerar nos lugares em que a gente se encontra. Vejam que aqui, ó, é a igreja, olha o tamanho da forma pensamento que a música executada pode gerar, e ela pode durar 2 horas. A música das esferas, estilo da Sociedade da Ciência Antiga, Ocultismo, Maçonaria e Rosa Cruz. As duas organizações recolheram numerosas tradições simbólicas e ordenaram em ensinamentos perfeitamente coordenados utilizando instrumentos, principalmente os de sopro, em seus rituais. A razão era a mesma, utilizar a música como forma de harmonização com os mundos superiores. Vários compositores maçons como Mozart, Wagner, utilizavam conceitos da tradição hermética musical em suas obras, tais como a flauta mágica e Parsifal. Os rituais Rosa Cruzes também eram acompanhados de música, sendo que os compositores Eric Satie, que tinham como cargo mestre da capela da Rosa Cruz Católica de Josephine Peladin, chegou a compor várias obras. Aqui estão os meus contatos. E aqui está a bibliografia utilizada, e eu, a partir de agora, fico à disposição dos irmãos.
Volta, por favor, o slide anterior, que com certeza alguns vão querer o seu contato. Perfeito. Tenho certeza disso. E a gente pode repetir as referências. Eu queria, assim, dizer que foi uma grande alegria, Renato, essa sua apresentação, e eu desejo que seja a primeira. A gente tem um projeto, como eu falei no início, chamado Música e Espiritualidade na nossa região, e eu desejo que a gente possa, digamos, realizar outros eventos e aprofundando alguns temas que você, pelo tempo, teve que fazer mais rápido, né? Eu queria aproveitar aqui e passar, então, logo a palavra para a nossa querida Sora Heloísa, para fazer os seus comentários e a gente abrir para o público mais uns 15 minutos. Bom, Paulo, apenas um comentário que eu não sei se eu dei ênfase nisso, mas é o seguinte: a música, preferência escutada. Se não, um grande mestre não a compôs, dê preferência pelos clássicos como Mozart, Wagner, Beethoven e Bach. Assim não se erra. Jamais pegue um Start to Heaven, uma música de rock orquestrada, e coloque no ritual. Porque, como nós vimos, a intenção do compositor ela é reproduzida na hora que a música é tocada. Ok, excelente, excelente. Ela vem como carga emocional, mesmo que seja só tocada. Desse ponto de vista, eu sou totalmente contra as igrejas evangélicas que agora fazem funk, rock, só para satisfazer a juventude. Deveria fazer o contrário. A gente não deve levar a cultura inferior para elas, mas a superior. Algumas igrejas se mantiveram fiéis a isso, né? Os Mormons, a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, mas algumas igrejas. Outras, elas cederam à pressão dos jovens. A gente precisa encontrar um meio termo, ou um ensinamento para isso. E, infelizmente, a gente vê, às vezes, na maçonaria, algumas pessoas que estão ali controlando o som, tocando músicas de rock, Start to Heaven, Queen, em rituais maçônicos, totalmente destrutivo. Infelizmente, essa é a minha opinião. Tá bom? Ok. Obrigado, Renato. Heloísa, por favor, suas considerações, fique à vontade. A gente vai ainda abrir para perguntas. Eu não tenho muito o que falar, porque eu acho que foi uma palestra, assim, memorável, porque ele pegou, assim, do nada para trazer tanto conhecimento, assim, desde os primórdios da música até a nossa realidade, assim, mais esotérica. Então, eu queria dar meus parabéns para Renato, porque realmente, você conseguiu um feito e tanto, em uma hora conseguir trazer toda essa coisa, assim, bem mastigada, né, ao mesmo tempo, mas, assim, tão completa, né, e eu acho, assim, que a música é exatamente isso, como lá aquele primeiro slide que ele colocou, que a gente está lá debruçado no comecinho, aprendendo as notinhas, as coisas, e no final a gente continua debruçado de novo, porque é muita coisa, e a gente continua até hoje querendo retornar para esses conceitos antigos, então, da música na antiguidade, como era utilizada nas práticas de terapia, nas práticas místicas. Então, a gente se perdeu um pouco no caminho, e eu acho que agora a gente está conseguindo, assim, retornar e trazer um pouco isso, através de várias práticas, né, que estão começando a surgir. Então, assim, eu não tenho muito a acrescentar, eu só queria deixar uma frasezinha que eu acho que pode completar, assim, para a nossa realidade de Ordem Rosa Cruz, que é citada por Robert Flood, que foi um filósofo médico inglês do século XVI, e que ele cita a partir do Confessio Fraternitatis, que foi um dos manuscritos de 1615, e ele diz assim, se referindo a um dos mitos gregos, né, de Anfíon e Zetos, que quando eles estão reconstruindo Tebas, Anfíon, com o som da lira, ele reconstrói, as pedras se movem e reconstrói toda a muralha ao redor de Tebas. Então, é uma coisa assim, que a gente pode fazer um paralelo. A música, ela pode ser construtiva, pode construir uma muralha e pode ser destrutiva. Então, como ele estava falando, existem esses dois lados em tudo, o lado positivo e o lado negativo, né? E
Nesse texto, então, do Confessio, diz assim: quem quer que cante com a voz ou toque em um instrumento de modo a atrair não as pedras de Anfion, mas pérolas e pedras preciosas, não os animais selvagens de Orfeu, mas o espírito, não Plutão do Tártaro, mas os príncipes poderosos do mundo. Este adentrará a fraternidade. Então, assim, eu agradeço muito, Renato, eu acho que foi um evento excelente e que a gente possa ter outros futuramente. Então, retorno, Paulo, para você a palavra. Ok. Eu ia justamente comentar Roberto Fluide e agradeço aí a palavra. Renato, tem duas partes aqui no chat e vou passar para também Lígia, que levantou a mão. Mas como o chat foi antes, Natanael Soares pediu a indicação do nome de um livro que você citou logo no início. Será que você lembra qual foi? Bom, dos livros que eu indico, o mais fácil de entender, que vai introduzir para não músicos, seria o Sentido e o Som. Deixa eu colocar aqui Inclusive, até coloca o slide da referência, né? Isso mesmo. Isso. Aqui, ó, vocês vão encontrar alguns livros. Esse, deixa eu ver aqui, O Sentido e o Som, de José Miguel Wisnik, ele é muito bom. O Arqueômetro, ele é um pouco difícil de entender, precisa de alguma teoria musical. Okay. E a música apresentada como Ciência e Arte, de Fábio e Olivet, ele também dá um passado bastante interessante. O livro Nada Bramar também é bastante interessante. Excelente. Tem uma pergunta de Ricardo Amorim, que diz assim: como a música pode trabalhar de forma positiva e por que poderia alterar nosso comportamento? Pois algumas melodias são extremamente tristes, porém, de acordo com os estudos, são consideradas positivas. Enfim, seria a letra que teria um poder para alterar nosso estado mental, que é a própria sinfonia? A letra, ela tem um poder, sim, né? Porque ela traz uma mensagem no consciente, mas a melodia traz uma mensagem inconsciente. Essa melodia, ela pula direto da entrada do ouvido para o nosso estado emocional. Ela não passa pelo processamento mental. E outra coisa importante que ele falou assim das melodias tristes, né? Ele comentou sobre as melodias tristes. A gente tem que lembrar que essa tristeza, às vezes, está se referindo ao meu afastamento do divino e a necessidade de voltar para ele. Desse ponto de vista, a gente também tem que lembrar que o nosso emocional está muito acostumado a ser muito, como que a gente vai falar? Excitado. A gente precisa de sabores fortes, de muito tempero, de som alto, e às vezes, para essa introspecção, a gente precisa algo mais simples, que nos leve para o nosso simples interior. Então, a excitação dos sentidos nem sempre é boa, porque a excitação vai levar para fora. Ela é os sentidos, são 5, e a gente tem que passar por trás deles. Seria isso que eu teria a dizer com relação a essas melodias. E outra coisa, que algumas músicas a gente só gosta porque a gente tem experiências benéficas juntas a ela. A música que chega sem experiência, ela chega vazia, ela não tem informação no nosso inconsciente. Renato, eu acho que está cortando um pouco. Está cortando um pouco a sua fala, talvez seja a internet, tá? Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Ouvindo. Agora está beleza. Posso passar, então, para as pessoas que estão com a mão levantada? Eu só peço que possa ser breve. Primeiro a Lígia, depois a Alice e Isabel. E Estael. Tem 4, viu? Todas mulheres, viu? Isso é em homenagem à sua fala aí das musas, tá vendo? Agora Sim. São as mulheres aí que... Por favor, Lígia. Pode abrir o microfone e falar. Fechado. Pode abrir o microfone. Bom dia a todos. Eu só tenho a agradecer para o Renato, ele que mandou o convite ontem.
e eu adorei participar, ouvir. E eu só tenho a dizer que desde criança tenho uma sensibilidade muito grande com música. E, nossa, eu fiquei impressionada de ver que certas músicas realmente fazem mal, né? A gente sente isso, eu sinto isso desde criança. E as músicas que eu gosto são realmente boas músicas, eu percebi aí pelos gráficos, por tudo, né? Pelo que foi mostrado. E eu estou muito contente com isso. É um caminho, sim, para iluminação, para tudo. Música. Liga Muito todo obrigado, o sistema. muito Então, obrigado. só tenho a agradecer, de verdade. E depois, Renata, eu quero te passar algumas coisas que eu faço, só para você ouvir, porque você falou de músicas que são naturais, né? Então, são músicas por ressonância. Isso eu já Isso. percebi. São músicas por ressonância, são notas que aparecem no meio ali, que você não sabe como aparecer, elas aparecem justamente pela ressonância das outras notas, e aí você tem uma composição que fica muito interessante. Depois eu passo para você pelo WhatsApp, não sei, eu vou ver Tá lá, bom. tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada por tudo. Um bom dia Muito para bem. vocês todos. Bom dia. Obrigado, Lígia. Vou passar rapidamente para a Alice, por favor. Fica à vontade. Bom dia, obrigada, imensamente obrigada. Eu tenho uma pergunta de um fato que me aconteceu e que eu não tenho grandes explicações. Eu fiz aula de canto muito tempo com uma professora, Nancy Miranda, e ela tinha uma certa idade. No dia que ela estava dando um workshop, ela entrou em coma. Eu estava fora do país, voltei depois de 3 meses, fui visitá-la na UTI, uma UTI com 3 caminhas de senhora, e eu perguntei se eu podia cantar. Que outra maneira eu ia me comunicar com ela? A enfermeira deu de ombros e eu cantei um trecho do que seria uma ópera para uma rainha negra que ela tinha feito como canalização e que ela queria que eu cantasse. Eu cantei um pedaço, ela saiu do coma, foi um corre-corre, a senhora da caminha do lado abriu os olhos, foi muito... eu saí dali espantada, porque me botaram para fora, foi uma experiência que eu acho que é a mais impressionante de toda a minha vida ligada à música. Mas, afinal, dentro de tudo que você falou, o que é isto? É exatamente o que eu disse, né? Ele pula da captação dos sentidos. Veja, ela estava em coma, os sentidos estavam desligados. Ele pula, ele não obedece à barreira do sentido, ele pula para outro estágio diretamente. Porque se vocês procurarem isso que a irmã falou, no YouTube tem uma ex-bailarina que não se comunicava, tinha Alzheimer, não se comunicava há muito tempo. E uma pessoa foi lá e tocou uma das músicas que ela costumava dançar. E ela começou, na cadeira de rodas, a fazer os gestos da dança. Sim, eu vi isso. Estava em outro nível. É isso também que Blavatsky estava falando lá do poder, né? Que a gente geralmente, por estar acostumado a escutar música, é muito presente na nossa vida hoje, a gente desconhece o poder dessa ciência. Né? Mas ela hoje é muito mal estudada, mal interpretada, ou por cientistas, ou cientistas não querem estudar, ou os detentores de conhecimentos esotéricos não estudam música. Então, e volto a dizer, em alguns aspectos, não adianta só saber ler música, não adianta só conhecer, eu preciso conhecer os acordes, a essência, a física da música. É um pouco mais profundo. Essa ciência tem muito que se desenvolver ainda. Isso que você viveu é exatamente por ela pular, né, não respeitar as barreiras do sentido. Ela fala diretamente lá numa parte do nosso ser que ele não processa pensamentos ou palavras. É assim também. Eu sou homeopata. É assim também a homeopatia, né? Ela vai lá direto dentro daquele aspecto emocional e trabalha aqui. Acontece a mesma coisa aqui. Ótimo, excelente. Vamos fazer o seguinte, nós temos ainda 3 pessoas inscritas e realmente o nosso desejo, como eu falei, é a gente fazer uma série. Nós já temos mais 2 convidados também sobre música e espiritualidade.
eu acho que vale a pena, sim, a gente ter essa temática, né? Como vários encontros, inclusive chegando a 2023, né? No ano 2023. Eu queria passar rapidamente, então, para Isabel, para Maria Vieira e para Celineide. Primeiro, Maria Isabel. Pode falar, Sora. Meus irmãos, Renato, eu quero só agradecer e deixar o convite, repetir aqui, assinar embaixo da coordenação de que um outro momento para você voltar e falar mais para nós sobre esse outro lado. Toda essa informação que a gente nunca parou para pesquisar, para estudar, que você nos trouxe, enriqueceu. Agora, a gente, num outro momento, ouvir falar sobre também esse outro lado, o quinto, né? A quinta nota, quinto sentido da música. Mas eu gostaria de deixar que a música é meu pensamento e a minha vivência de música, é que a música, teve um frade que perguntou se transforma. A música transforma, a música modifica o comportamento. E são experiências pessoais que eu gostaria de colocar rapidamente. Eu cuidei de muita gente. E não tinha briga, não tinha harmonia, não tinha desarmonia dentro de casa, quando eu estava dentro de casa. Então, eu sempre entoava o ar em todas as notas musicais. Chakra cardíaco. Na escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a. E cantava o doce mistério da vida dentro de casa. Então, quando eu estava sempre cantando, e de vez em quando eu falava, quando queria saber o que as crianças estavam fazendo, o que a juventude estava fazendo, eu dizia, puxa vida, nessa casa está tão silencioso, eu gostaria, se você... Tem música não, gente? E se não tiver, eu vou cantar. Aí eu falava, não, vó, tia, peraí. Aí aparecia uma música, alguém colocava uma música, porque eu queria saber o que eles estavam fazendo, e era através da música, cantando e tudo, que é esse. E na mesma coisa na sala de aula, na vida, toda a vida, e nos cursos, né? E eu falo na sintonia, por que captava os sons da natureza? Porque aquele que é sensitivo, aquele que tem a sensibilidade em si, tudo tem som. Toda a natureza, todos os aspectos têm vibração de som. Aliás, então, irmã, só para fazer um enxerto, que você falou que tudo tem som, a palavra pessoa quer dizer por onde soa. Por onde soa. Persona. Isso. Por onde o som passa. Então, aí, e tudo isso, então a gente pode observar que tudo tem um som, e a gente, quando eu faço a música, quando eu aplico a musicoterapia para fazer um tratamento de alguma coisa, porque eu trabalho com a musicoterapia, com a cristologia, e a gente faz esse trabalho da Ordem Rosa Cruz, né? Um trabalho, uma experiência que eu tenho, um exercício, e a gente faz essa associação. Então, a música, ela permeia o que a gente quer fazer. Então, conforme a escolha da música, o Frate falou muito bem que a música ela tem que ser bem escolhida para que ela surta o efeito que tem que surtir, porque não é qualquer música para qualquer momento. As músicas que fazem a tristeza são colocadas em momentos de angústia, de tristeza e de recordação, porque a música verdadeira para se ouvir é aquela música que traz a paz, que traz o silêncio, que busca o silêncio interior. Então, essa música você vai se acalmar, vai tranquilizar dentro de casa, no trabalho, onde você estiver. Se você estiver com a música pessoal na cabeça, no seu sentimento, você vai se sentir melhor em qualquer lugar, independente do tipo de música que tocar. Excelente, senhora. Viu? Então, eu acho muito bom, e
poderíamos falar muito mais, mas o nosso tempo, né, Frater Paulo, está corrido, então a gente vai. Por isso que precisa de mais, viu, Frater Renato? Sim. Vamos É fazer. por isso que precisa de mais, porque a gente vai ter outros momentos para poder comentar mais sobre a música e o quanto a música transforma. Ela transforma. A música é uma das artes que, além da pintura, não sei se vocês estão vendo, um quadro aqui atrás de mim. Sim, está vendo só. Esse quadro foi feito cantado e com os dedos por um usuário de droga. E ele, com os dedos, ele fazia a música caladinho no chão, pintando com os dedos e solfejando alguma coisa que não tinha música visível, consciente, mas ele ficava como se ficasse solfejando e cantando e desenhando. E ele se curou e ele hoje é um pintor que trabalha e ajuda a instituição, que ajudou ele, e ele ajuda a instituição. Então, eu acho assim que tem muitas oportunidades para a gente poder falar sobre o uso da música na vida das pessoas. Obrigado, Sória. Foi excelente sua fala. Muito obrigado. Vou passar rapidamente para Laura Vieira, que eu sei que está no Uruguai, né? Seja bem-vinda. Pode falar. Obrigada, Frater. Obrigada pela palestra toda. Saudações, Rosa Cruzes, aqui da cidade de Rivera, no Uruguai. Mas, enfim, um detalhe que ficou ecoando na minha mente, porque eu adoro o rock and roll, né? Eu sou muito fanática da música rock e fiquei um pouco perplexa quando vi aquele slide sobre os chakras e as músicas que incidem positiva ou negativamente neles. E como músicas negativas dos chakras, eu vi o jazz, o rock, o tango, o blues, o soul, que são músicas, logicamente, estilos populares, né? Relativamente recentes, século XX, e queria entender um pouco que o Frater Renato me explicasse um pouquinho de que forma, ou seja, exatamente quais são as peculiaridades desses estilos, desses gêneros, que geram essa influência negativa nos chakras. Bom, primeiro que uma das fontes de pesquisa são alguns clarividentes que viram o efeito desses sons, desse tipo de música nos chakras. Mas a gente pode ver, como eu havia dito, sinais materiais, né? Como eu disse, por exemplo, você vai em um lugar onde as meninas são expostas ao funk, ao samba, elas rapidamente desenvolvem quadril, menstruam mais cedo, né? Em lugares onde a cultura é baixa e você expõe as crianças ao estudo da música clássica, essas crianças rapidamente são tiradas daquele mundo cultural em que a droga e a falta de esperança reina, e são colocadas em outro ponto. Isso são apenas pontos em que a gente pode se apoiar. Como eu disse no começo da palestra, nem tudo que eu estou falando são exatamente pontos fechados, mas são, minha opinião, do atual momento. Como você está se sentindo hoje? Eu me senti no primeiro dia que eu toquei no assunto numa aula de um dos graus da eubiose, que eu adorava jazz, amava MPB, eu sabia tudo de MPB, agora eu já estou até esquecendo, mas sabia a história de todo mundo, estudava aquelas harmonias complicadas, gostava muito de tocar, tocava rock, aquilo era meu mundo, eu só vivia praticamente para aquilo. Aí um dos professores lá da eubiose, quando eu falei sobre música, ele virou para mim e falou assim: você não sabe nada de música ainda. Eu pensei assim, mas como esse cara vai falar que eu não sei nada de música? Se eu leio, escrevo, sei ler clave de sol, clave de fá, clave de dó, estudei harmonia, estudei improvisação, conheço todas as escalas, o cara vem falar que eu não sei nada de música. Eu me senti como você está se sentindo. Pô, meu mundo desabou, eu vou escutar o que agora? E realmente eu fui procurar uma maneira de contrabalançar aquilo que ele tinha me falado e só encontrei
o oposto do que eu achava. Como eu disse no começo da palestra, tudo que nos faz mal do ponto de vista musical, a gente gosta. Você pode ver que ali atrás tem uma guitarra. Você vai encontrar vídeo meu na internet tocando rock. E eu tocava em banda de rock. Mas do ponto de vista iniciático, quando você quer fazer um trabalho iniciático, a escolha deve ser outra. Não que você nunca deve escutar. Isso deve acontecer naturalmente, né? Isso não deve ser uma imposição, né? Mas quando você vai fazer os seus trabalhos espirituais, ou alguns momentos na tua vida, põe um pouquinho dos clássicos de Mozart, né? Mas assim, não abandona, né? Deixa isso virar uma verdade, né? Como acabou virando para mim, né? É isso. A curtição não importa, professora Maria Laura. Eu acho que nos meus mais de 70 anos, e a música sempre fez parte da minha vida, e a dança, eu sou exímia dançarina, eu danço todos os ritmos. Até hoje, eu vou nos locais, seja em família ou não, eu danço qualquer tipo de ritmo. E eu digo assim, nesse momento, eu estou pecando. Daqui a pouco, eu estou rezando. Por quê? Nós temos que viver o momento. Viver o momento. Não se deixar prender pelo momento, mas viver aquele momento. Sentir bem. E daí a pouco, se não é aquilo mais, desliga. Não fica lembrando de coisa de passado, nem que recordando nada, não. Simplesmente viva. E delete. Viva Obrigado, e delete. Sônia. Sônia Isabel, você é uma poetisa. Adorei. Agora a gente tem que fechar a história. Eu sou poeta também, eu também faço poemas e faço poesia também. Pois é. Mas a gente vai ter que seguir para o encerramento de hoje. Eu vou pedir a Celineide e a Natanael, e com o Natanael a gente vai encerrar. E, assim, só um ponto, sabe, Renato? Eu sou, digamos assim, admirador do Iron Maiden, por exemplo, tá certo? Mas eu tenho meu Iron Maiden em alguns momentos. Eu acho que é isso que você também colocou. Mas vamos lá, Celineide, por favor, Celineide, vamos lá. Um dos maiores guitarristas do rock, o Steve Vai, ele faz músicas de louvor, né, que a gente às vezes nem se liga que né? Mas eu estou falando, tem um momento de escutar ele, não é o tempo todo. Celineide, por favor. O microfone, Celineide, está fechado. Está fechado. Veja direitinho aí. Nós estamos partindo para o encerramento. Já não está chegando o som da Celineide. Tem que abrir o som, o microfonezinho. Deixa eu ver se eu abro para você aqui, tá? Ver se eu consigo abrir para você aqui. Se eu facilito aqui. Deixa eu ver. Está dizendo que você... Deixa eu ver. Foi que houve, que o seu som está fechado. Agora abri. Agora. Bem rapidinho. É uma experiência que eu vivi, que eu venho vivendo, e que me fez muito vir para essa palestra. Na hora do almoço, dona de casa, aquelas coisas todas. Mas o tema é realmente da gente vir. Eu faço hidroginástica. E o professor sempre trazia aquela batida para a gente fazer ginástica. E eu pedia a ele para baixar o som, pedia a ele para conseguir uma música mais calma. Aí, sabe o que é que eu traga clássicos? Se você não tiver o disco, eu trago. Porque a nossa turma, eu sou a mais nova. Tenho 71 anos, por aí você tire, né? A turma do joelho, do aquilo, daquilo. Então, essas mulheres ficavam, 30, 40 mulheres, a conversarem, a fazer isso, aquilo, porque a música espantava. Eu disse para ele, a música espanta, a música agita e deixa... Aí eu sei que ele trouxe um disco, não orquestrado, mas com músicas mais calmas e aquela coisa toda. E nós fizemos a aula, algumas cantaram, eu cantei, aquela coisa toda. E quando terminou a aula, ele perguntou, gente, o que foi que aconteceu? Que a nossa aula hoje foi tão calma. Aí todo mundo, foi porque foi boa, porque foi boa. Não, foi por causa da música. Entendeu? Então,
eu vou sugerir que vocês façam um teste. Quem é acostumado a dirigir ouvindo música, se seu carro tem lá velocidade média, o meu carro ele tem lá, ele calcula a velocidade média. Você está dirigindo, ele vai te dar uma velocidade média. Põe um rock, espera 5 minutos e vai ver se a velocidade está indicando a e mesma. a outra pergunta, eu estou vendo ela aqui, questão de música, eu queria fazer para a Heloísa, mas eu acho que ela já saiu, não? Porque eu estou agora com a Prole, uma gatinha, entendeu, de parir aqui na minha casa, e eu queria saber o que é a música para os animais. Heloísa, acho que a Heloísa saiu da sala. Não, está aqui, Heloísa. Pode falar, Heloísa, por favor. Estou com 5 gatos. A mãe e 4 pequenos. Não tenho como lhe dizer, não. Eu sei que música para os meus animais ajuda bastante. Eu tenho um bocado aqui. Então, músicas que sejam tranquilizantes, que sejam felizes, sempre ajudam mais do que músicas tristes. Principalmente quando eles estão em sofrimento com fogos de artifício e tal, eu coloco lá uma música calminha, no instante eles se acalmam. Mas o meu, eu estou fazendo isso, mas o meu está com 2 meses. Eu não vejo nenhuma música. Eu vou experimentar, porque eu não tenho um rock para ver se eles derrubam a casa. Porque com música clássica. E que tal se tal a senhora tentar cantar conversando com eles? Eu tenho certeza que cada um tem o nome. Fiz tudo. Aí, quando eu vi a Luísa, eu me lembrei de perguntar o que ela como você é bonito, Catarina, música nos gatinhos, Ana Maria. Aí canta, e aí, fulano, você está fazendo as coisas e conversando com eles, mesmo que seja pequeno. E você fica falando e conversando com eles. É a voz do amor. É a canção do coração. Semana passada eles apareceram, estavam no motor do meu carro. Pronto, olha, pessoal, eu agradeço, mas veja, a gente tem que encerrar aqui. Eu agradeço todas as ponderações. Muito obrigada pela live, ótima. Mas Natanael quer falar, eu vou encerrar com Natanael e a gente vai fechar aqui o trabalho com um jovem aí. Pois não, Natanael, pode falar. Bom, primeiramente, saudações fraternais a todos aos fratres e às sorores. Agradeço demais, parabenizo a iniciativa. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, meu coração, quando eu vi que era lá do lado do ocultismo, estudo do oculto da música. Eu fiquei muito feliz, parabenizo, assim, foi um conteúdo riquíssimo, enriquecedor para todos, com certeza, que estão aqui. Eu quero fortalecer também o desejo e mentalizar que venham mais vezes a ter esses encontros voltados para a música. E, infelizmente, infelizmente, eu digo porque a gente já está no encerramento. Infelizmente, vieram vários pontos a serem tratados aqui. Eu gostaria, inclusive, de saber se a gente pode tratar no privado, em off, com o número que você colocou aqui, porque eu acredito que não vai dar para conversar todos aqui nesse encerramento. Então, eu vou escolher vou selecionar um, que é aqui. Como eu estou nesse processo iniciático, eu quero manter a harmonia, eu quero estar proporcionando boas energias para todos que estão ao meu redor. Eu percebi que tem um viés negativo por trás do funk, alguns ritmos que estão, sim, na nossa cultura, enraizados na nossa cultura. No entanto, eu como compositor, eu quero entender também como é que eu posso manter a minha composição voltada para ritmos que são tão contemporâneos e, ao mesmo tempo, conseguir manter-me nessa caminhada rumo a essa evolução espiritual, a evolução. Será que a minha missão como compositor, será que eu sinto que seja uma missão, mas quero confirmar ao longo da minha caminhada espiritual? É isso? Se realmente eu consigo manter a harmonia, de repente fazer composições, em certos tipos de composições, enfim. É uma pergunta, assim, que eu acredito abranger muita coisa. Obrigado, Natanael. Eu queria pedir a Renato, quem está encerrando agora, seria a sua fala de resposta, Natanael, de encerramento, e também da Heloísa, né, com uma saudação final, e aí a gente vai encerrar logo depois. Perfeito. Meu querido frater Natanael,
veja bem, e como eu enumerei ali, existem alguns aspectos que fazem a música ser construtiva. Entre um dos aspectos que eu enumerei está a intenção do compositor. Só de você ter essa intenção, já modificou a sua música. Aí vão entrar a mensagem, o tipo de instrumento e a precisão da execução, né? Então, a intenção você já tem. O tipo de instrumento você pode adaptar às formas contemporâneas, né? Você pode, tem muitos artistas aí que eu já vi gente misturando música folclórica com violino, né? Então, a gente pode misturar, sim. É lógico que tem que ter mais criatividade, mas pelo jeito você já está nesse ponto, né? A tua intenção, muito depois da sua morte, quando a sua música for executada, ela vai continuar lá presente. Ela vai reproduzir no ambiente a tua intenção toda vez que for executada. E aí vai juntar com a intenção das pessoas que estejam lá presentes. Com relação a ser contemporânea, há algum tempo atrás existiram artistas que tinham a música contemporânea e usaram esse conhecimento aí na linguagem que era atual naquela época e passaram grandes mensagens para o mundo. Um pouco mais atrás, Roberto Carlos teve uma época que ele só produzia músicas que tratavam do bem e do bom e do belo. Mas, para não ficar uma coisa tão antiga também, Beto Guedes fez muitas músicas muito construtivas. Numa época em que aquilo era contemporâneo, ele trouxe toda uma mensagem construtiva nas músicas dele, principalmente na letra, né? Canta, leva a tua vida em harmonia, né? Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Então, sempre cantando essa coisa construtiva. Outro que eu acabei de citar, o Steve Vai, ele faz músicas exaltando o Criador, né? Então, é possível. É lógico que os grandes compositores, eles estavam naquela época, inclusive que a Rosa Cruz estava começando a chegar, né? Eles estavam naquela época por algum motivo. E eles não eram os gênios que eles eram por nada. Eles eram escolhidos. Então, a gente, às vezes, não pode... É lógico que deve ter alguma manifestação contemporânea de pessoas com missão espiritual que vão ser músicos, mas também a gente não pode negar que eles eram mestres da humanidade, do ponto de vista musical, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista espiritual também, né? Então, eu tenho uma amiga minha que fala assim, nossa, quando eu escuto o Bach, eu sinto vontade de ajoelhar e orar, né? Então, isso por si só já indica, né? Eu fico à disposição, quem quiser me mandar no privado as perguntas, nem todas as perguntas eu terei resposta. Dizer que a gente só deu um en passant aqui nas informações, cada slide daquele pode abrir um caminho, e eu, inclusive, conto com os músicos do grupo para me ajudarem com seus conhecimentos, que nem tudo eu consegui, nem tudo eu sei. É isso. E queria agradecer a Ordem, ao irmão Paulo pelo convite, me senti muito acolhido, muito contente, agradecer aos amigos que eu convidei, estão aqui presentes, né? Irmãos da maçonaria, da Rosa Cruz, da Eubiose. Então, um forte abraço a todos. Muito obrigado, Renato. As palavras da Heloísa para a gente encerrar e dizer que é uma atividade aberta, né? Por isso a importância de convidar todos os amigos, amigas, que é para isso que a gente também faz uma expansão da nossa ordem, para que possam conhecer a Ordem Rosa Cruz. Heloísa, por favor. Eu queria agradecer novamente a Renato, eu acho que foi um evento assim, muito bacana assim, para movimentar essa questão musical também dentro aqui dessa região Nordeste, e também assim, Paulo, pegando essa deixa dessa palestra assim, e com tanta gente interessada da área de música, e aqui eu posso citar Leonardo Melo, né, que é violonista e compositor, lá que está em Portugal, e está aqui presente, teve o Frate Domingos Teles, que já saiu, e outros que eu não conheço, Natanael, que estava aqui falando, então, a gente reunir esse pessoal, eu acho que da área de música, para a gente poder discutir mais esses detalhes, dessas opiniões, né, que cada um tem a respeito, eu acho que a gente teria muito a lucrar, né, com
com isso, com essas questões levantadas. Viu? Então, Renato, muito obrigada. Eu acho que você trouxe uma pérola para a gente hoje, viu? Muito obrigado, Heloísa, que inclusive, né, aproveitando aqui, reforçando que nós vamos organizar outros eventos. Temos a confirmação em breve de Raul Passos, que vai participar conosco. Ele não pôde hoje, alguns conhecem, né? Ele é tradutor e é musicista. Também Domingos Teles foi convidado, vai vir também outra vez. Ou seja, vocês que estão presentes também podem ser comentadores, né? O Leonardo, que está aqui, pode ser comentador numa próxima vez. Ou seja, a gente fazer uma dinâmica que possam várias pessoas participarem. E nós vamos ter um ERIM aqui em Recife, em Olinda, na verdade, que a Heloísa vai participar conosco, justamente aplicando a música como um experimento, ou seja, a música como atividade experimental dentro de um retiro, dentro de um ERIM, de recolhimento interior. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Eu não conheço a todos, mas sintam-se acolhidos, e que a região NE1 e a região NE2, muito feliz por esse evento. Vamos fazer, quem sabe, Renato, música e Kabbalah, né? Música e Vedas, música na Idade Média, experimentos musicais para o enriquecimento, né? Elevação da alma. A nossa poetisa Isabel novamente aqui para participar. Ou seja, muito obrigado a todos, e a gente encerra esse primeiro momento de lado oculto da música. Um grande abraço. Obrigado.